Estados Unidos notificam bancos brasileiros sobre a aplicação da lei Magnitsky a Alexandre de Moraes. Pessoal, o vídeo de hoje está imperdível. Para tudo que você está fazendo aí para acompanhar aqui as notícias, porque tem muita notícia de qualidade. Já chega aí dando like nesse vídeo para ajudar. E sem mais delongas, a gente já começa aqui com bancos brasileiros recebendo notificação, pessoal, tá? Na terça-feira passada, do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, questionando como estão cumprindo as sanções impostas ao ministro Alexandre de Moraes. Os Estados Unidos quer saber, pessoal, se os bancos estão aplicando a lei Magnitsky a Alexandre de Moraes, né? Através de bloqueio de contas, bloqueio de cartões, né? Bloqueio de bens, bloqueio financeiro, né? Na instituição, né? Encerrando as contas, né? Então, a informação foi revelada aí pelo jornal Folha de São Paulo, né? O documento partiu do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, a OFAC, em inglês, né? Responsável por monitorar o bloqueio de bens e também a aplicação da lei Magnitsky. A lei Magnitsky ela é aplicada, né, contra violadores de direitos humanos e determina o congelamento de qualquer bem ou ativo que o sancionado possua nos Estados Unidos, além de proibir instituições financeiras americanas e também empresas, que aqui entra o caso do Brasil, empresas sob a jurisdição dos Estados Unidos, de realizar operações com eles. Ou seja, o Banco do Brasil, por exemplo, que tem operações nos Estados Unidos através do BB Américas ou simplesmente contratos de câmbio, mesmo que ele não tivesse agência lá, ele estaria impedido de trabalhar com Alexandre de Moraes, né, ter conta com Alexandre de Moraes, uma vez que ele foi sancionado pela lei Magnitsky. Os bancos que operam no Brasil estão, de certa forma, sujeitos às determinações do OFAC por manterem representações nos Estados Unidos, bem como operar no mercado internacional com a moeda americana, dólar, né, pessoal? Não tem moeda mais utilizada no mundo. Caso seja identificado o descumprimento da lei, o Tesouro americano pode aplicar sanções secundárias, como multas às instituições ou até mesmo punições a executivos individualmente. Olha que forte isso aqui, pessoal. E as multas, tá? Teve um banco francês que levou uma multa da OFAC bilionária, pessoal, em dólares, tá? Então, por apoiar aí uma pessoa que estava sancionada. De acordo com a Folha, a notificação da OFAC solicita que os bancos detalhem quais ações foram ou estão sendo tomadas para cumprir a sanção sob a lei Magnitsky imposta a Moraes. O texto é tratado como o primeiro passo para verificar a adesão das instituições brasileiras à lei, que alerta que o descumprimento pode levar a sanções secundárias, como as que foram mencionadas acima. A comunicação também ressalta que as restrições alcançam operações com bandeiras de cartões de crédito sediadas nos Estados Unidos, como a Visa e o Mastercard. Pessoal, então o que está acontecendo nesse momento é um aperto, né, às instituições financeiras no Brasil, né, pelos Estados Unidos, para ver se elas estão cumprindo efetivamente a lei Magnitsky, porque a gente ouviu notícias na mídia, né, que até o que o Banco do Brasil estava oferecendo, por exemplo, o cartão Elo ao Alexandre de Moraes, né? Então, nenhum tipo de cartão, inclusive brasileiro, poderá ser oferecido a Alexandre de Moraes, uma vez que ele foi sancionado pela lei Magnitsky, certo? Pessoal, vou trazer outras notícias aqui para você, só deixa aqui carregar a página, a gente já vai entrar aqui para mostrar. Vamos lá. Só um minutinho aqui. Vamos ver se aqui já está carregado. Não, já está carregando aqui. Tá? Voltando aqui, pessoal, enquanto carrega, né? A gente vê aqui que a notificação, né, chega no mesmo momento em que o STF julga o ex-presidente Bolsonaro por suposta tentativa de golpe. Isso, né? O Paulo Figueiredo, né, pessoal, ele fala que foi justamente um acaso, né? Não foi nada premeditado isso aí, tá? Então, foi um mero acaso aí, tá?
Vamos ver aqui. Aqui já veio, tá? Vamos lá. Pessoal, a notícia que eu trago aqui agora é de uma sustentação de um advogado de defesa, né? Falando que esse tipo de ação aqui do Bolsonaro, né? Foi muito similar aí à doutrina penal de um caso que foi condenado por golpe, por golpe de Estado, uma pessoa na União Soviética, lá na Rússia, né? Então, vamos ouvir aqui. Excelentíssimo senhor ministro Cristiano Zanin, presidente da Egrégia Primeira Turma do Colégio do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimos senhores ministros e ministra, membros da mesma, doutor representante do Ministério Público Federal, agradeço a atenção de vossas excelências e dou continuidade à fala do meu colega, do meu antecessor, doutor Celso Sanches Vilardi. Inicialmente, gostaria de observar as questões relacionadas diretamente à imputatio delicti, que são o baricentro desta acusação. De fato, a acusação gravita em torno da imputação do crime de golpe de Estado ou de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Ambos esses delitos, excelências, eles têm, na sua configuração, na sua elaboração, no seu enunciado do tipo penal, um traço comum, que é a forma vinculada. Ambos exigem que a conduta seja desenvolvida só e somente mediante atos de violência ou grave ameaça. Essa exigência, ela representa, na essência, uma garantia ao próprio cidadão, especialmente em crimes de conteúdo político, como no caso vertente. E isso por quê? Vejam vossas excelências, temos ali o crime de golpe de Estado. Tentar depor, mediante violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Se nós subtraíssemos essa oração explicativa, onde é colocada a violência ou grave ameaça como conduta pré-estabelecida, teríamos um tipo penal redigido da seguinte forma: tentar depor o governo legitimamente constituído. Ou seja, teríamos um tipo penal extremamente aberto e com uma perigosa amplitude, notadamente em delitos políticos. Nós sabemos que em situações como essas, em que o tipo penal não obedece ao princípio da certeza, corolário do princípio maior, que é o princípio da legalidade, ficamos sujeitos a, em momentos de instabilidade política, vermos um tipo penal transformado em arma. Imagine, excelência, se tivéssemos o tipo penal desconsiderando essa forma vinculada, estaríamos sujeitos a processar e condenar indivíduos que fossem se manifestar pelo pedido de impeachment de presidentes da República, como aconteceu no passado. O Código Penal soviético, é conhecida essa história na doutrina de direito penal, previa um tipo penal exatamente desta forma, atentar contra o Estado soviético. E é conhecida a história, Jiménez de Assua conta, do indivíduo que foi processado e condenado sob essa acusação simplesmente por urinar na parede do Kremlin. É extremamente perigoso que desvinculemos, e o que a denúncia hoje tenta fazer é desvincular a forma vinculada que o delito estabeleceu como garantia ao cidadão. Ora, aonde está? Por mais que nós tenhamos aqui uma denúncia exaustiva, estendida, que vai, que vem, que utiliza e emprega adjetivos fortes, e foi o que se fez, não é possível tergiversar e acreditar que, em algum momento, há um elemento que aponte ao ex-presidente Jair Bolsonaro um ato violento ou um ato de grave ameaça, atendendo, assim, à exigência do tipo penal. Uma live realizada em 2021 é um ato violento ou uma grave ameaça? O protocolo de uma ação no Tribunal Superior Eleitoral é um ato de violência ou grave ameaça? Uma reunião com comandantes de forças, onde se discutiram mecanismos constitucionais, é um ato de violência ou grave ameaça? Evidentemente que não, excelências. O que a denúncia pretende, o que a acusação pretende, é emprestar uma expansão ao tipo penal que o legislador não deu. Aí, pessoal, então o advogado de defesa do Bolsonaro simplesmente jogou por terra a narrativa do golpe, né? Falando justamente que uma live não é uma tentativa de golpe, se encontraram com comandantes do quartel, que já é estabelecido como função do presidente da República, não é uma tentativa de golpe, né? Simplesmente derruba essa narrativa, porém, a gente sabe muito bem que esse
que esse julgamento é um julgamento político, né, e não um julgamento técnico. Então dá para se esperar já que o Bolsonaro, com a melhor defesa do mundo, seja ainda condenado. Me conta nos comentários o que você acha disso, né? Me conta se você acha que ele será ou não condenado. Aproveita que chegou até aqui, dá o like, se inscreve no canal, habilita o sininho. Eu vejo você em um próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.